Nesse vídeo eu vou te ensinar, te mostrar como que você faz para manter o foco sem ficar dependendo de lista de tarefas. Então, se você é a pessoa que gostaria de ser mais produtiva, que gostaria de ter uma rotina mais simples, de não ficar esquecendo das coisas, de não ficar dando bobeira por aí com seus compromissos, com seus afazeres, mas você odeia uma lista de tarefas, você já experimentou isso antes e isso nunca foi efetivo, então esse vídeo é para você. Eu acredito que o que eu vou te ensinar aqui vai simplificar absurdamente a sua vida, como venho simplificando a minha, e, e ao mesmo tempo vai te ajudar a manter a atenção naquilo que é realmente importante. Ou seja, uma rotina simples, porém uma rotina que tem significado, que tem direção, onde você não está perdendo tempo com besteira, com coisa à toa. Para você entender o tamanho da simplicidade disso aqui, eu vou te explicar a minha jornada com organização pessoal. Eu sou a pessoa que, se não me engano, em 2014, fiz a primeira grande organização da vida através desses métodos de gestão pessoal, de gestão do tempo, gestão de ações, enfim, tem vários nomes para isso. Então, se não me engano, foi em 2014 que eu peguei e fiz um apanhado geral da metodologia do David Allen, que é o GTD, a arte de fazer acontecer. Existia um livro exatamente com esse título. Se você não gosta de lista de tarefas, não recomendo a leitura. Por quê? Porque o David Allen, ele faz a organização toda focada em listas. Ele organiza a tua vida através de listas. Então, o que acontece? Ele fala para você fazer uma lista de tarefas para algum dia talvez, tarefas do trabalho, tarefas da vida pessoal, tarefas para resolver no celular, para resolver no computador, enfim, ele cria vários contextos para que você abra uma lista daquele contexto específico no momento de organizar aquela área específica da vida. Então, assim, eu não estou dizendo que seja ruim, mas fica completamente dependente de listas. Eu me lembro que quando eu fui organizar isso na minha vida, foi assim, um caos. De verdade. Eu acho que eu fiquei uma semana organizando o sistema de organização das minhas ações. Então, era um negócio muito rocambolesco, muito complicado. E isso gera um problema. Gente, a câmera tá dando uma balançada, mas é porque eu tô com um tripé improvisado, tá? Espero que isso não inviabilize o assistir do vídeo. Vamos tentar escorar aqui, ó. Acho que vai ficar mais firme. Tô bem improvisado aqui hoje, vocês não fazem ideia. Depois eu postar no Instagram como foi gravar esse vídeo. Pronto, acho que melhorou. Acho que vai ficar mais firme assim. Embora eu tenha que virar um pouco mais a cabeça. Vai dar certo. Então assim, eu tô te contando tudo isso para você saber que era difícil pra caramba, tá? Então eu lembro que isso foi um pouco angustiante na época. Pô, eu fiquei uma semana para conseguir organizar um sistema para organizar as minhas coisas. Então, durante essa semana, eu fiquei extremamente desorganizado. E aquilo foi angustiante, aquilo não foi uma coisa prazerosa. Obviamente, depois de tanto trabalho, eu tive que usar o sistema que eu tinha criado. Eu usei ele por um bom tempo, mas ele tinha várias falhas. Entre elas, o método do GTD, o método do David Allen, ele é baseado assim, em você anotar tudo. Anotar tudo, 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 tudo. Quando você anota tudo, você tem uma questão positiva que é, você não esquece de nada, porque tudo que vem na sua cabeça, toda a dispersão que surge, você anotou. Mas, por outro lado, você também acaba precisando lidar com listas gigantescas, porque você anotou tudo, né? Toda a dispersão, toda a ideia, todo o anúncio que você viu, tu viu lá, sei lá, apareceu para você o anúncio falando que o Iron Maiden vai vir no Brasil no final desse ano. Putz, que massa, tu anota, entendeu? Então assim, tem várias coisas que você anota que na real mesmo são dispersões. Só que a ideia por trás do GTD é tu anotar tudo e depois você lidar com tudo aquilo que você anotou. Na época eu achava interessante essa ideia. Na prática eu vi que para mim não funcionou, porque
você vai lidar com essas listas gigantes depois, fazendo revisões semanais, revisões mensais, e nessas revisões você acaba se perdendo, porque, pô, tu tem uma lista lá com 20, 30, 40, 50 coisas, mas nada é útil, sacou? Nada te coloca em movimento agora para fazer o que precisa ser feito, para você alcançar o que você quer alcançar. Então, assim, gera dispersão, tá? Então, embora eu tenha tentado aplicar por um bom tempo, não tive um grande sucesso com isso. Depois disso, eu comecei a fazer por conta própria, por experiência pessoal. Eu comecei a tornar esse sistema do David Allen cada vez mais enxuto. Eu fui eliminando coisas, eu fui eliminando dispersões, eu fui eliminando algumas listas, eu fui tirando o que eu achava desnecessário, até que eu cheguei em um sistema que organizava somente com duas listas: trabalho e pessoal. Só isso. Eu tinha basicamente essas duas listas no meu sistema de organização pessoal, e aí eu deixava ali só tudo que eu tinha que fazer ficava nessas duas listas. Ficou muito mais fácil de acompanhar as coisas, porém eu ainda tinha que lidar com listas gigantescas. Foi só neste ano agora, ao longo desses anos eu fui lendo outros livros de outros autores, eu fui tentando refinar a coisa, e esse ano agora, 2025, eu li um livro chamado A Única Coisa. Eu não lembro o nome do autor, mas esse livro deu uma virada de chave muito grande para mim. Ele simplificou as coisas de um jeito que, francamente, eu não achei que fosse possível. E ele me trouxe uma ideia de organizar as coisas que praticamente eu não preciso mais de lista de tarefas. Eu ainda tenho uma lista de tarefas, eu vou te explicar como ela funciona no final desse vídeo, mas eu praticamente não dependo mais dela na minha rotina, no meu dia a dia. Para você ter uma ideia, esse super improviso que você está vendo aqui, cadeira de tirinha, caraca, um clássico, hein? Quem conhece isso aqui? Cadeira de tirinha, tô no quintal aqui da casa do meu avô, numa cidade deste tamanho, no interior do interior do interior do interior de São Paulo. E estou fazendo as coisas que são importantes para o meu trabalho, tá? Estou cuidando dos meus alunos, estou mandando mensagem para eles, estou em contato com eles, estou gravando esse vídeo para você, estou criando conteúdo, estou lá ativo nas redes sociais, enfim, esse é o meu trabalho. Então, perceba que eu consigo manter o meu foco mesmo num ambiente totalmente atípico para minha rotina e para o meu hábito. Como que isso foi possível? A ideia focal disso aqui é o conceito que esse livro me trouxe de bloco de tempo. É tão simples que não parece que vai funcionar. Então, bloco de tempo basicamente é você organizar blocos de tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, enfim, o quanto você quiser, para você fazer coisas que são importantes para a sua rotina, tá? Então, basicamente, você precisa separar um punhado de tempo para você focar naquilo que realmente vai fazer a diferença na sua realidade, dependendo de quais são os seus objetivos. E como que você faz isso? Para você conseguir organizar esses blocos de tempo, você precisa se fazer uma pergunta, que eu diria que, se eu pudesse resumir esse livro inteiro em uma frase, seria essa frase. Essa frase é uma pergunta que é a seguinte: qual é a única coisa que você pode fazer agora de forma a tornar todo o resto mais fácil ou até mesmo desnecessário? É uma pergunta gigantesca. Porém, uma pergunta difícil e complicada te faz pensar e refletir muito para chegar em uma resposta que atenda a cada um dos requisitos da pergunta, tá? Então vamos lá. Vou ler de novo para você. Qual é a única coisa que você pode fazer agora de forma a tornar todo o resto mais fácil e até irrelevante? Então o exercício do livro basicamente é você fazer essa pergunta para várias e várias e várias áreas da sua vida, para vários e vários objetivos que você tenha. Vamos pegar um exemplo para ficar fácil de você entender isso aqui. Vamos pensar em saúde, beleza? Qual é a única coisa que você pode fazer agora pela sua saúde, de forma a tornar todo o resto mais fácil ou até irrelevante? Eu acredito
que a resposta mais óbvia para essa pergunta é exercício físico. Se você for uma pessoa fisicamente ativa, você tende a cuidar da sua saúde de uma forma muito ampla e torna todo o resto mais fácil. Pessoas que se exercitam têm mais facilidade para manter uma boa alimentação, pessoas que se exercitam têm mais facilidade para dormir, pessoas que se exercitam conseguem manter melhor e mais facilmente o peso, conseguem ter menos ansiedade e por aí vai. O exercício, sem sombra de dúvida, é um ponto-chave para que você seja capaz de manter a saúde em vários outros aspectos da sua vida. No meu caso, quando eu me fiz essa pergunta, qual é a única coisa que eu posso fazer pela minha saúde agora, de forma a tornar todo o resto mais fácil até relevante, foi muito fácil chegar na resposta: praticar yoga. Quando eu pratico yoga, eu coloco meu corpo em movimento, consigo fazer exercícios com intensidade, que trabalham não só força e tônus muscular, mas também trabalham alongamento. Eu consigo fazer treinamentos de técnicas respiratórias que me ajudam a gerenciar emocional, que me ajudam a ter mais saúde e bem-estar mental. Eu consigo melhorar a qualidade do meu sono através disso. Dentro do yoga, eu vou praticar meditação, que também vai ser um grande auxílio para a regulação hormonal, para a regulação das emoções, para a melhoria da qualidade do sono e por aí vai. Então, o yoga entrou como um hábito angular poderosíssimo, como a única coisa que torna todo o resto mais fácil quando o assunto é saúde. Se a gente pegasse essa mesma coisa e fosse levar para outras áreas, por exemplo, recentemente eu comecei a me atentar mais para a minha vivência de vida espiritual. Qual é a única coisa que eu posso fazer pela minha espiritualidade para tornar todo o resto mais fácil até irrelevante? Quando eu me questionei isso, o que eu cheguei de resposta? Cara, ler o Evangelho. Sou católico, tá? Eu sou católico desde sempre. Eu fui criado como católico, mas eu nunca vi muito sentido em ter a religião na minha rotina, no meu dia a dia. Mas recentemente isso começou a se tornar importante para mim. Depois que meu filho nasceu e eu fui batizado, eu comecei a refletir sobre os valores da vida e eu vi que seria importante essa vivência espiritual também. E a partir de então, eu comecei a fazer isso. E aí eu me questionei, qual que é a única coisa? Dentro de tudo que eu poderia fazer, gente, completamente iniciante, tá? Absolutamente iniciante. Não tenho nenhuma vivência poderosa aqui sobre essa vida religiosa. Desenvolvi minha espiritualidade através do yoga, mas religiosamente falando, sou um bebê. Então, qual é a única coisa? Na minha concepção foi, cara, se eu ler o Evangelho todos os dias, ouvir uma homilia todos os dias, pouco a pouco, eu vou ser capaz de ter uma vida espiritual religiosa melhor. Eu acho que isso vai facilitar tudo, ou até mesmo tornar o restante mais irrelevante. E você deve fazer essa mesma pergunta para todas as áreas da sua vida, para o seu trabalho, para o seu objetivo. Por exemplo, recentemente eu fiz essa mesma pergunta sobre a comunidade Sattva, que é a minha área de membros ali, onde eu coloco todo o meu conhecimento, minhas reflexões de vida para tornar a vida das pessoas mais leve através do autoconhecimento e da prática do yoga. Então lá tem aulas filosóficas, lá tem aulas práticas. Se você quiser conhecer, o link vai estar na descrição desse vídeo. E eu recentemente me perguntei, qual é a única coisa que eu devo fazer para tornar a comunidade Sattva algo grandioso? É o projeto da minha vida, mas como que eu faço para conseguir tornar isso aqui muito bom? Depois de refletir muito, inclusive com o meu sócio, nós chegamos na seguinte resposta: conversar com os alunos. A partir disso eu comecei a gastar um tempo diário em ir atrás dos meus alunos, conversar com eles, pedir feedbacks, oferecer ajuda e ver o que eles estão precisando para conseguirem evoluir dentro dessa senda do autoconhecimento, da filosofia, do yoga e da leveza. Então, perceba, eu estou te dando vários exemplos que eu utilizei recentemente. E a partir desses exemplos, a partir dessas reflexões, eu comecei a criar blocos de tempo, tá? Por exemplo, se o yoga é a única coisa que eu devo fazer para a minha saúde, eu vou ter um bloco de tempo diário para a minha prática de yoga. Isso eu já tenho há muito tempo, mas eu organizei isso. Eu pratico cerca de 1h30 de yoga todos os dias. Beleza, isso passou a ser uma coisa mais organizada. Se eu preciso falar com os meus alunos todos os dias, eu passei a ter um bloco de tempo
1 hora dedicado a ir atrás e conversar com os meus alunos, e pedir feedbacks, etc. Eu criei esse bloco de tempo dentro da minha rotina. Outra coisa que seria importante, por exemplo, eu gravar vídeo para você aqui no YouTube. Eu quero ser cada vez mais frequente nisso aqui. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais eu gravo vídeo aqui para você, desse jeito bastante profissional, mais a gente conversa, mais a gente se conhece, mais você entende a minha visão de mundo, que é uma visão de mundo que foi construída através de 15 anos de prática de yoga, de muito estudo, de muita prática, de muita aula que eu fiz, de muita aula que eu dou todos os dias. E assim você começa a entender o yoga, porque a verdade é que quando eu falo de produtividade hoje em dia, tem yoga junto, porque é o que eu sou, tá? Então eu acredito que quanto mais eu venho aqui conversar com você, mais você vai entender o poder que o yoga pode ter sobre a sua vida, sem que eu precise ter que dar aulas tão complexas, técnicas e difíceis. Então eu pensei, poxa, eu preciso vir aqui produzir vídeos. Então eu comecei a criar um bloco de tempo para gravar vídeos para você aqui. Então perceba, eu peguei essa pergunta, eu direcionei ela para várias áreas da minha vida, para objetivos específicos que eu tenho, e fui encontrando qual é a coisa mais importante. E a partir dessa coisa, que é mais importante, eu passei a dedicar um bloco de tempo, um momento do meu dia, para fazer aquilo que é importante. Quando eu passei a fazer isso, o que aconteceu? Eu tive uma rotina muito mais previsível. Eu comecei a ter uma rotina muito mais óbvia. Eu vou acordar, eu vou praticar yoga. Eu vou produzir um vídeo aqui para você. Eu vou conversar com os alunos. Eu vou fazer isso, parará, parará, e eu vou almoçar. E eu vou ter um momento da tarde. Eu vou fazer isso, isso, isso. As coisas ficaram muito óbvias. Por quê? Porque eu tenho um período de tempo dedicado a coisas que são relevantes. Quando eu faço todas essas coisas relevantes, no final das contas eu gastei, sei lá, umas 4 horas do meu dia focado em coisas específicas. Feito isso, tudo que era realmente importante está feito. E a partir de então, eu tenho a mente muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais despreocupada para fazer outras coisas que não são tão importantes assim. Ou para não fazer mais nada, que é o caso desse momento que eu estou viajando. Eu faço as coisas que são importantes e depois, pronto, tá feito. Eu posso ir passear com o Theo na pracinha, eu posso ir para o sítio do meu avô, posso andar a cavalo, eu posso, enfim, posso fazer coisas que eu estou tranquilo de que o que era mais importante foi feito. Então isso me deu uma grande independência da lista de tarefa. Mas eu ainda uso a lista de tarefas. Por quê? Aí a gente vai vir na ressalva. O título do vídeo sempre é um pouco mentiroso, né? Mas de verdade, o meu foco não depende da lista de tarefas. Porém, tem pequenas coisas que são mais simples, né? Se você coloca na lista. Por exemplo, toda quarta-feira tem prática ao vivo lá na comunidade Sattva. Então toda terça eu lembro os alunos disso. Então existe uma tarefa na minha lista de tarefas que ela aparece toda terça-feira para me dizer, lembrar os alunos que amanhã tem aula, mandar o link da aula para os alunos. É uma coisa muito simples. E eu não coloco isso na lista. Está programado para toda terça eu ser lembrado. Então, essa coisinha está ali na minha lista de tarefas. Ah, tem um dia que vai a diarista lá em casa, limpar a casa. Pô, eu tenho uma lista de tarefas, uma tarefinha lá que é pagar a diarista. Num horário específico, que é o final do dia, quando ela está terminando. É besteira? É óbvio, mas a gente esquece. São besteirinhas que a gente esquece. Então essas coisas que tem que fazer são coisas muito pontuais, muito específicas, que tem que ter um dia certo para fazer, eu vou lá e coloco na minha lista de tarefas, tá? Além disso, o livro defende a ideia de você pegar a sua agenda e colocar o seu bloco de tempo na agenda. Eu não gosto disso, porque você fica com uma agenda toda bloqueada. Eu não sei, eu me sinto preso. Para mim, flexibilidade é importante. Para mim, leveza é o maior valor que eu tenho. O valor mais importante da minha vida é leveza. E quando eu coloco um bloco de tempo na minha agenda e eu não posso mexer naquilo, porque, enfim, tá ali, é isso e acabou, eu tendo a ficar um pouco
aquilo me traz um pouco de peso, eu não gosto, tá? Não me cai bem, dá uma indigestão. Então o que eu faço? Eu tenho uma lista de tarefas onde lá está escrito: 30 minutos lendo um livro. Tem um bloco de tempo para isso, porque eu acredito que estudar é importante. Então, 30 minutos lendo um livro, todo dia. Então, ao invés de eu ter um momento separado no meu dia para ler, na minha lista de tarefas está lá escrito 30 minutos de leitura. A hora que eu fizer meus 30 minutos de leitura, essa tarefa está feita. Ela se repete todos os dias. Conversar com os alunos por tanto tempo. A hora que eu parar e me dedicar a conversar com os meus alunos, eu vou lá e apago essa tarefa dela como feita, tá? Então, eu ainda uso a lista, mas de um jeito muito simples. Eu praticamente não anoto coisas na lista para serem feitas, mas abro ela todos os dias para ver se não tem alguma coisinha que é importante eu fazer hoje, tipo pagar conta. Tá tudo na lista de tarefas. O dia que vence as contas é cartão de crédito, é água, luz, telefone, enfim, tá tudo lá. É só um lembrete. Às vezes está no débito automático, mas tu botou o dinheiro no investimento, esqueceu de resgatar. Ou então está no débito automático uma conta, você tem outra conta. Quero acabar com isso, porque tem 3, 4 contas diferentes. Meu Deus, para que isso tudo? Estou devagando já, né? Mas você entendeu. A gente precisa desse mínimo de organização para coisas importantes não passarem batido. E é para isso que eu uso a lista. Tá lá tudo agendado, dá remédio para cachorro a cada 3 meses. Putz, eu nunca vou lembrar disso. Tá na lista. Então eu criei o hábito de ver a lista e hoje em dia não é sofrido ler a lista, porque quando eu olho a minha lista de tarefas, tem lá 3, 4, 5 blocos de tempo para fazer coisas importantes que eu faço todos os dias, mais 1, 2, 3 coisas pontuais que eu resolvo muito rápido. Então eu parei de sofrer quando eu olho para a lista. Quando eu fazia o método do GTD, a tinha aquela lista com 50 coisas, eu ainda tinha que rodar a lista para ver o que eu ia fazer agora. Nossa, eu me perdi, era muita decisão para ser tomada. Agora não tem decisão quase nenhuma. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. É dedicar tempo àquelas coisas que são importantes. Aquelas coisas que tornam todo o resto mais fácil ou até irrelevante. E foi assim que eu consegui organizar minha rotina, manter o foco, manter a direção certa, manter a produtividade, se você gostar de chamar assim, sem depender da famosa e ineficiente lista de tarefas. Faça isso, faça esse teste, faça essa reflexão sobre as únicas coisas de cada área da sua vida que são importantes para você e comece a se dedicar a isso. Não faça muitos blocos de uma vez, faça poucas coisas, comece com poucas coisas. E você vai ver que vai ficar muito mais fácil você construir hábitos e cuidar das mais diversas áreas da sua vida, se perguntando isso. Qual é a única coisa que você pode fazer agora de forma a tornar todo o resto mais fácil ou até irrelevante? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se ficar com dúvida, põe nos comentários. E recomendo que você leia o livro. É A Única Coisa. Vou deixar o nome dele aqui embaixo, para você ter a referência do autor também. Recomendo, é um excelente livro. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.